Então, nós agradecemos muito a Deus, né? Você sabe, eu estava comentando com a Larissa, tem religiões que não comemoram as coisas, né? Não comemora Dia dos Pais, Dia das Mães, não comemora aniversário, não comemora Natal, não comemora Páscoa, né? Sabia? Tem religiões que é assim. É tudo pecado, né? Irmãos, a nossa vida precisa ser uma grande celebração, né? Nós precisamos celebrar, né? A palavra de Deus nos diz que Jesus era mais cheio de alegria do que os demais que caminhavam com ele. Tem gente que pensa que Jesus era um cara rancoroso, cara fechado. Não, Jesus era super bacana, gente. Tanto que o pessoal gostava de ficar com ele, gostava de ficar sentado na mesa, né? Foi até chamado de glutão, né? Mas ele sentava na mesa com o pessoal para comer, para conversar e para celebrar, para celebrar. Então, a gente precisa ter isso no nosso coração, como crentes em Cristo Jesus, né? A celebração não é um louvor, né? Um louvor à mãe. Ah, nós estamos aqui louvando as mães, não. Mas nós estamos o quê? Agradecendo a Deus pela vida das mães. Agradecendo, quando for no Dia dos Pais, agradecendo a Deus pelo quê? Pelo Dia dos Pais. Nós precisamos... Ah, não pode ter aniversário. Tem que ter aniversário, gente. Você tem que agradecer a Deus por mais um ano de vida. Tem que celebrar na presença do Senhor, né? A gente tem que parar com isso, né? Natal, nascimento de Jesus, tem que pular da piruleta, louvar a Deus, não é? Agora, Páscoa, morte e ressurreição de Cristo, pô. A gente vai ficar quietinho, não tem que ficar quietinho em nada, né? Nós temos que realmente celebrar. E hoje é dia de celebração. Hoje é dia de gratidão, né? Eu agradeço a Deus pela mãe que eu tive, que eu tenho, né? Uma mulher maravilhosa, uma bênção, um presente de Deus para a minha vida, né? Então, hoje, culto, né? De louvor a Deus, mas também de gratidão pela vida das mamães. Pastor, eu não tive mãe. Pastor, eu não tive uma mãe presente. Pastor, a minha mãe pisou muito na bola comigo, com meus irmãos. E aí? Eu também devo celebrar? Sim. Você deve celebrar, você deve agradecer também a Deus. Porque com certeza, se você não teve a sua mãe, ou sua mãe foi ausente, com certeza Deus colocou outra pessoa na sua vida que fez esse papel, que cuidou de você, que orientou os teus passos, e você vai ser grato a Deus hoje por essa vida também. Amém? Põe a mão no coração e diz assim: Senhor, eu grato estou neste dia pelas mães. Aleluia. E a palavra de Deus nos diz aqui em Isaías, capítulo 66, verso 13. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Em Jerusalém, vós sereis consolados. Né? O profeta já o quê? Profetizando o quê? A vinda de Cristo, que estaria trazendo o quê? Consolo para o seu povo, assim como a mãe que consola os seus filhos, né? Quando a gente está triste, quando a gente está abatido, quando a gente está chorando, momento difícil, não sei quantos já passaram por isso, como é gostoso sentir a mãe chegando, né? E falando assim: olha, não fica assim não, há esperança, não fica assim não, eu vou te ajudar, vai dar certo.
Deus aqui, Ele usa, né, através do profeta, esse exemplo da mãe para dizer que Jesus é esse também, que veio lá em Jerusalém para quê? Para nos consolar. Olha, a esperança em mim, a salvação. Fica tranquilo, fique em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé, vamos invocar o nome do Senhor em oração. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Pai querido, nós estamos neste momento tão especial de culto, nos reunindo novamente nesse santuário que é dedicado a Ti para louvor, honra e glória ao Seu santo e bendito nome. Mas desde o início, Pai, humildes e quebrantados diante do Teu altar, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos, ó Pai, que muitas e muitas e muitas vezes fazemos aquilo que desagrada o Teu coração. Reconhecemos, assim como Teu servo no passado, que a nossa carne milita contra o Espírito, mas que também o Espírito Santo milita contra a carne. E nós rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja nos ajudando a vencer a nossa carne, nos ajudando, ó Pai, nos afastar de tudo que desagrada o Teu coração, que é contra os Teus princípios, contra a Tua vontade, que realmente possamos caminhar desejosos de sermos mais parecidos com Jesus, que verdadeiramente, Senhor, possamos fazer a Tua vontade, obedecer o Teu querer. Nesse dia também, Senhor, tão especial, estamos aqui reunidos, louvando e bendizendo o Teu nome, agradecidos, ó Pai, pela vida das mães que já estão aos Teus braços, que abençoaram suas famílias no passado, mas que já estão contigo, e também pela vida das mães que continuam presentes no nosso meio, abençoando as suas famílias e abençoando também as nossas comunidades de fé. Louvado seja o nome do Cordeiro. Gratos nós somos, Senhor, por pessoas tão maravilhosas, tão especiais, que colocaste nas nossas vidas, e por Jesus oramos. Amém, amém, amém. Vamos louvar o Senhor com o hino? Esse é, como fala? Esse é o de sempre. Como? É especial de hoje. E é o de sempre. Esse não tem como não ter, né? As meninas, se quiserem vir aqui, né? A TV tá ligada, né? Não tá projetando aqui, mas tá ligada. Por minha boa mãe e pelo seu amor eterno e sem igual, eu louvo-te, ó Senhor. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Pois ela me cuidou da vida ao despontar, e aos pés do bom Jesus me faz encaminhar. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? Se rico ou pobre eu for, jamais hei de esquecer, e minha boa mãe na mente eu hei de ter. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe? É grato aqui sentir de mãe o santo amor,
por ela o coração bendiz ao Criador. É grande o bem, quem na alma tem, quem pode alguém chamar de mãe. Meus irmãos, nós sabemos que compartilhar a palavra de Deus é um privilégio, é uma bênção a cada um de nós. Especialmente um dia como hoje, que é o Dia das Mães. Dia das Mães. Nós temos no Brasil várias pesquisas, e uma que chama a atenção é o mapa da violência no contexto brasileiro. Segundo o mapa da violência, nos últimos 20 anos, mais de 600 mil jovens morreram na faixa entre 15 e 24 anos de idade. São as maiores vítimas da violência na sociedade brasileira, as pessoas dessa faixa de idade. Também uma pesquisa brasileira indicou que, no contexto familiar, as crianças são as maiores vítimas da violência, mais do que, inclusive, as mulheres. As crianças de 0 a 17 anos de idade são as que mais sofrem violência doméstica. A Larissa, que está na escola, né, eu que estou na escola, os irmãos que estão na educação, percebem muito bem essa realidade. Quantas crianças sofrendo violência. E quando pensamos no Dia das Mães e analisamos essa cultura de violência que há na sociedade, muitas pessoas pensam, mas como vamos ter filhos numa sociedade como essa? E eu que tenho os meus filhos, como que vou enfrentar essa cultura de morte que há na sociedade? O que fazer? Numa situação como essa, nós que somos pais, mães, precisamos de muita coragem. E ao pensarmos em uma pessoa de coragem, uma mãe de coragem na Bíblia, nos lembramos de Joquebede. Vamos abrir a palavra de Deus, lá no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Êxodo, capítulo 2, iniciando a leitura no versículo 1. Joquebede, né, uma mãe de coragem, e todos nós que somos pais, mães, devemos pedir a Deus que nos dê a mesma coragem. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-a, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva esse menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Oremos. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Fala ao nosso coração nessa manhã, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, seja clara, que a tua palavra nos desafie, a nós que somos pais, as mães, a todos nós, a sermos pessoas de coragem, pessoas que vivam de acordo com o teu coração e a tua vontade. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o contexto bíblico desse texto nós conhecemos bem.
O povo judeu começou a crescer, os israelitas começaram a crescer no Egito, em quantidade expressiva. O faraó ficou preocupado, o faraó, que é o rei do Egito, preocupado, porque da forma como estavam crescendo o número de filhos dos hebreus, ele pensou, eles terão o maior número do que nós, e facilmente vão tomar o reino. Então ele tomou algumas providências. Primeiro, resolveu aumentar o serviço. Vou aumentar a carga deles. Vou fazer com que eles trabalhem mais. Trabalhando mais, vão ter menos filhos. Não deu certo. Aí contratou parteiras hebreias, que dando a elas a seguinte orientação: quando nascer uma criança, um menino hebreu, mate-o, sem que a mãe perceba. As parteiras hebreias não fizeram isso. Então, o faraó percebeu que ele teria então que jogar às claras a intenção dele. Então ele deu uma ordem, que todas as crianças recém-nascidas fossem mortas. E, segundo estudos, jogadas no rio Nilo. Essa era a situação. Era uma situação extremamente grave, claramente uma declaração de morte para os meninos, e uma mãe de coragem, ou um pai de coragem, quando nós analisamos a palavra de Deus, uma das primeiras características que são necessárias é não se acovardar diante das ameaças. Joquebede, que era mãe de Moisés, que significa Deus é glorioso, não se acovardou. Quando ela viu seu filho recém-nascido, como toda mãe, ela o achou lindo, né? Eu fico pensando, qual mãe não acha o seu filho lindo, maravilhoso? Então ela achou o seu filho maravilhoso, seu filho extremamente belo, e ela procurou cuidar desse filho com todo carinho, protegendo das ameaças. Nós podemos imaginar a preocupação dela quando Moisés chorava, porque o choro de Moisés poderia despertar a atenção de uma pessoa e vir um soldado egípcio e tirar-lhe a vida. Nós podemos imaginar a angústia do coração dela em tentar, de todas as formas possíveis, proteger a vida de Moisés. Mas chegou um momento que ela percebeu que isso não era mais possível, que não havia mais condições, que a ameaça da vida dele estava ali clara, estava ali patente. Hoje, como família, pais, mães, nós olhamos para a sociedade e vemos muitas ameaças aos nossos filhos. Algumas semanas atrás, os irmãos viram pela TV uma escola sendo invadida, crianças sendo mortas, espalhou-se um medo pelo Brasil inteiro, várias medidas de segurança tentaram se implantar nas escolas, e digo de passagem para os irmãos, eu estou no contexto da escola, eu sei como acontece em situações dessas. Os políticos falam de medida de segurança agora, passa algumas semanas, já não haverá mais essa medida de segurança, isso é fato. Nós tínhamos lá na frente da escola uma viatura da Guarda Municipal durante muitos dias. Nessa semana já vi que começou a ter menos guarda municipal na porta da escola. Tinha um rapaz lá, que era um bombeiro dentro da escola, e ele já nos disse que o prazo dele na escola é em torno de 15 dias. Não sabe se vai ficar mais. Então, são situações que ocorrem. E é uma ameaça muito forte para os pais. Muitos pais que consideravam a escola um lugar de segurança para os filhos, hoje percebem que não é bem assim. Os filhos que saem de casa para o trabalho, ameaça de violência no trânsito, ameaça de violência na hora que eles saem para fazer qualquer tipo de passeio. Os filhos ameaçados pelas drogas, porque as drogas são extremamente sedutoras. As pessoas chegam, oferecem como sendo algo bom, os colegas de escola oferecem, e os pais com receio no coração. O que fazer numa situação dessa? Uma conhecida nossa, muito fiel a Deus, comentando que o seu filho, por volta de 20 anos de idade, já envolvido com drogas, e ela não sabe o que faz, angustiada, ameaça. Vivemos uma cultura de ameaça na vida dos nossos filhos, na sociedade. E numa situação como essa, muitas pessoas se acovardam. Pensam, não há o que fazer.
Não há como enfrentar essa situação. Ela é muito mais poderosa do que eu. É interessante observar que no contexto da escola, várias mães às vezes nos procuram realmente abandonando os filhos, dizendo, não adianta, não consigo mais fazer nada pela vida do meu filho, se acovardou. E acovardar, a palavra covarde, tem uma origem na palavra interessante, é um rabo entre as pernas, aquele cachorrinho com o rabo abaixado, significa covarde, a pessoa se acovardou, tem medo, acha que não consegue enfrentar mais a situação. E a situação é grave quando nós pensamos em relação aos nossos filhos, que é o seguinte, muitas mães aqui estão vivenciando uma experiência na vida que vai se alterar com o tempo, que é a seguinte, quando os filhos são pequenos, nós trazemos os filhos no colo. Estamos o tempo todo olhando para os nossos filhos, o tempo todo ao lado deles. As primeiras palavras, os primeiros passos, nós estamos ao lado deles, acompanhando o crescimento deles. Mas o tempo passa. Chega um momento que eles já não estão mais tão próximos de nós como eram antes. Eles começam a ir à escola. Na escola, eles começam a ter contatos com outras pessoas, com outras crianças, outros adultos. Mas até certo ponto, ainda temos certo controle sobre essa situação. Sabemos onde eles estão na escola. Vamos buscá-los no horário determinado. Mas o tempo vai passando. Chega um momento que eles saem de casa para fazer passeios, para se divertirem. E nesse momento, no início nós até sabemos onde eles estão. Mas vai passando o tempo que nós vamos diminuindo essa percepção. Aonde será que o meu filho está, que a minha filha está? E chega uma idade, então, quando eles se casam, que não estão mais dentro de casa. Que muitos aqui já estão vivenciando essa situação. E agora? Como eu vou observar o meu filho, como eu vou cuidar do meu filho? O que nós percebemos foi essa experiência também, até certo ponto, que Joquebede teve, a mãe de Moisés. Tentou protegê-lo durante 3 meses, mas chegou um momento que ela percebeu que não havia mais condições de fazer isso. Que ela não tinha mais condições de estar ao lado dele. Que não havia mais condições de estar perto dele. Que não havia mais condições de estar ali para protegê-lo, para orientá-lo. E agora? O que fazer agora? Como enfrentar a realidade agora? É uma situação que muitas vezes pais, mães aqui estão enfrentando. Algumas mães sabem que um dia terão que passar por essa experiência. E agora? O que fazer agora? Eu vou deixar que o meu filho simplesmente, ou a minha filha, seja moldada, ou controlada, ou sofra todas as influências da sociedade e possa cair em situações complicadas? O que fazer agora? O que nós percebemos? Nesse momento, Joquebede resolveu tomar uma ação. Olha o que nós vemos na palavra de Deus. No versículo 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, isto é, não tendo condições de estar mais ao lado dele por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. Armando, o menino ficou de longe, para observar o que havia de suceder. Desceu a filha do faraó para se banhar no rio. E as donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, ouviu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão e disse, este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama, e te cria criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó, vai. Saiu, pois, a moça, chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do Faraó, leva esse menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Nós nos perguntamos, de onde que veio essa ideia para Joquebede? De onde que elaborou esse plano? Como ela concebeu isso? De onde que veio essa orientação? O que nós sabemos pela palavra de Deus.
Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ao momento em nossas vidas, quando nossos filhos começam a sair das nossas mãos, pelo amadurecimento deles, pelo crescimento, as novas relações sociais que eles vão criando, nós precisamos de muita sabedoria de Deus, muita orientação de Deus. Necessariamente, nós teremos que fazer o que Joquebede fez, colocar nossos filhos completamente nas mãos de Deus, de uma forma que nós possamos confiar em Deus, que Deus vai cuidar deles. É interessante observar, e podemos também, de certa forma, refletir sobre isso, o quanto que Joquebede deve ter orado a Deus, pedindo orientação de Deus e como proceder. Porque a ameaça ali estava clara. O faraó havia decretado a morte de todas as crianças. E ela queria proteger a vida do seu filho. E o faraó havia ordenado que as crianças fossem mortas e jogadas no rio Nilo, que é aqui o estudo, as pesquisas dizem. E ela pega o menino e coloca no cesto no rio Nilo. Por que ela fez isso? De onde que veio essa ideia? O que estava ocorrendo? Quando nós vamos analisar os fatos, o que nós percebemos? E a importância da sabedoria que vem de Deus, a importância das mães e dos pais estarem ligados ao que ocorre na sociedade, não pode ficar fechado, deixando de ler, de estudar, verificar o que está ocorrendo. Na religião egípcia, havia um mito da deusa Ísis. A deusa Ísis, na religião egípcia, era retratada como uma mulher, uma deusa, que tinha um cesto. Era a deusa da fertilidade, que tinha um cesto ligado ao rio Nilo, do qual tinha papiros dentro do cesto. Opa, quem sabe aí tem uma porta aberta, recebendo a orientação de Deus para lidar com a situação de Moisés. A filha do faraó, segundo alguns estudos também, era estéril, não tinha filhos. E nós podemos imaginar Joquebede pedindo a orientação de Deus, teve a ideia, já sei o que vou fazer. Aonde que a filha do faraó se banha normalmente? Vamos investigar, vamos pesquisar. Ela se banha nessa região do rio Nilo. Que hora que ela faz isso? Tal horário. Eu sei que os egípcios têm esse mito da deusa Ísis do cesto, a deusa da fertilidade. Já sei. Eu vou pedir orientação de Deus para ver se Deus confirma essa orientação. O que ela fez então? Fez um cesto, protegeu esse cesto com piche, tudo bonitinho ali, e colocou seu filho ali dentro. E colocou o filho no rio Nilo ali na margem, e ela pediu que a filha ficasse observando o que iria acontecer. Porque ela estava esperando que a orientação que Deus deu a ela desse resultado, desse certo. E foi o que ocorreu. O cesto foi caminhando, a filha do faraó viu aquele cesto, se aproximou. Provavelmente ela deve ter imaginado a mitologia da deusa Ísis, do cesto, deusa da fertilidade. Ela que era estéril. Quando abriu o cesto, viu aquela criança chorando, qual a percepção que talvez ela estivesse tendo? Ísis está me dando um filho. E ela disse, é um filho dos hebreus. Sabia que era um filho hebraico. Porque se fosse egípcio, jamais estaria naquela situação. E ela, então, o chamou, Moisés, das águas o tirei. Semelhante à mitologia da deusa Ísis. Isso veio de onde? De onde que veio essas ideias? Essas reflexões de Joquebede? De onde? Uma mulher de oração, uma mulher que busca a sabedoria de Deus, que busca orientação de Deus. Orientação de Deus. Hoje nós estamos, é um fato, vivendo uma cultura de morte, de violência na sociedade. Como pais e mães, não podemos nos acovardar. Há momentos em nossa vida que é um fato, que os nossos filhos vão se afastar de nós, mas precisamos de sabedoria de Deus, orientação de Deus para saber como proceder.
E para obter a sabedoria, nós temos muitas vezes que ler, estudar, observar a situação e pensar, Senhor, me orienta, qual a melhor forma de agir? Qual o melhor procedimento? Qual a melhor forma de resolver essa situação? Oração. Por que oração? Quando nós oramos a Deus, nosso coração se acalma. Quando nós oramos a Deus, Deus nos orienta. O que a palavra de Deus nos diz? Que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Jesus nos aconselha, nos orienta. Quantas e quantas vezes nós não sabíamos o que fazer, oramos e Deus mostrou o que devíamos fazer. Qual é o procedimento correto? Precisamos da sabedoria do Senhor. Foi o que Joquebede fez e é o que devemos fazer na educação dos nossos filhos. O Senhor nos orienta. O Senhor nos mostra o que devemos fazer. E Joquebede foi tão sábia que colocou a sua filha ali do lado. Quando a filha do faraó viu lá o bebê chorando, automaticamente a irmãzinha dele, a Miriam, né, que é a irmãzinha de Moisés, chegou para a filha e falou, olha, eu conheço uma hebreia que pode ajudar, amamentar o seu bebê e depois trazer para você. Foi tanta sabedoria de Deus que não apenas Joquebede recebeu seu filho de volta, como recebeu condições financeiras para cuidar da criança. Deus orientou e deu vitória na vida dela. Isso é fundamental. Precisamos orar. Não nos acovardar diante das ameaças, buscar a sabedoria de Deus. E uma coisa fundamental, Joquebede sabia que ela teria um período de tempo com Moisés. Esse período de tempo estava limitado. Depois teria que devolver o seu filho para a filha do faraó. O que fazer nesse período limitado? O que fazer? Observe, meus irmãos. Deus é tão sábio, tão maravilhoso, que de todos os seres vivos que Ele criou, o ser humano é o mais dependente de todos, de todos. Nenhuma criança consegue sobreviver sem a ajuda de um adulto ao lado dela nos primeiros anos de vida. É impossível. Por que Deus fez isso? Para que esse adulto que estivesse ao lado dessa criança pudesse ensiná-la os primeiros passos, ensiná-la, dar a elas as primeiras informações. Com quem que as crianças aprendem a falar? Normalmente é com os pais. Com quem que as crianças aprendem a andar? Normalmente é com os pais. Com quem que as crianças aprendem os principais valores da vida, aquilo que as pessoas chamam de memórias base, que elas carregarão toda a vida? São seus pais. A importância dos pais na vida dos filhos nos primeiros anos é essencial, é fundamental. Quando uma criança nasce, o seu cérebro pesa aproximadamente 300, 400 gramas. Quando ela chega a 1 ano de idade, esse mesmo cérebro está pesando 1 quilo. E até o final da vida, esse cérebro irá pesar 1,5 kg. O maior crescimento em termos de peso do cérebro ocorre no primeiro ano de vida. E é no primeiro ano de vida que a criança vai criando as suas primeiras relações, as suas percepções, a importância dos pais na vida dos filhos. É muito, muito grande. Pesquisas indicam claramente isso, que os pais influenciam os filhos de tal forma que quando realmente eles forem velhos, como a Bíblia diz, aquele ensinamento básico dos pais continua influenciando os filhos. Por mais que alguns às vezes rejeitem, não concordem, tem uma fase da vida que questionem, aqueles ensinamentos estão lá dentro do coração dos filhos. Por isso a importância dos pais educarem os seus filhos no caminho do Senhor. Por isso a importância dos pais orarem junto com seus filhos. Pelos seus filhos, junto com os filhos. Por isso a importância dos pais conviverem amorosamente com seus filhos. Porque esse ensinamento é fundamental, é essencial na vida deles. Foi exatamente o que Joquebede fez. Joquebede cuidou de Moisés, educou Moisés na lei do Senhor nos primeiros anos. Quando ela entregou Moisés para a filha do faraó, Moisés continuou lá, foi até os 40 anos de idade lá.
Foi formado em toda a ciência do egípcio, né, que a Bíblia afirma, um conhecimento extraordinário. Mas aos 40 anos de idade, ele resolveu, então, por orientação do Senhor, né, por toda aquela crise que ele passou, ele abandonou o Egito e foi viver uma nova vida. É interessante observar que no livro de Hebreus fala que Moisés ele preferiu seguir ao Senhor do que ficar desfrutando das riquezas do Egito. Moisés, da mesma forma que a sua mãe teve coragem. Os irmãos imaginem, podem imaginar, um homem, naquela época Moisés um nômade já, né, depois de 40 anos voltando ao Egito, confrontando o faraó, deixa o meu povo ir. Que coragem! De onde que veio essa coragem de Moisés enfrentar o faraó? A mesma coragem que a sua mãe teve quando enfrentou o faraó quando ele era bebê. A mesma coragem. Como Moisés tinha certeza que ele não ia perder a vida ao confrontar o faraó, porque ele sabia que na experiência da sua mãe, Deus o protegeu, também Deus continuaria protegendo a vida dele. Nós somos chamados por Deus a vivenciarmos a mesma experiência, a sermos mães, né, pais de coragem, não nos acovardarmos diante das ameaças na vida dos nossos filhos. Buscarmos a sabedoria de Deus para que Deus nos oriente como agir nas diversas situações, nas diversas dificuldades que eles enfrentam. E educá-los no caminho do Senhor. Mas surge uma questão que às vezes nós nos levantamos. Espera aí, eu perdi esse tempo. Quando os meus filhos eram pequenos, eu poderia ter feito isso e não fiz. Minha vida era diferente. Eu tinha outros procedimentos. Não eduquei como deveria educar. E agora? O que devo fazer? E agora? Os pais continuam exercendo um papel fundamental na vida dos filhos. Não importa a idade dos filhos. Se nós não pudemos fazer algo no passado, podemos fazer algo agora. Buscar a sabedoria de Deus, como Joquebed fez. Educar nossos filhos no caminho do Senhor. Hoje, agora, quando eles são grandes, a situação é mais desafiadora. Porque nós precisamos o tempo todo pedir a Deus oportunidades para falar do amor de Deus a eles. Oportunidades. Quer ver uma oportunidade muito especial que dificilmente eles rejeitam? Até aqueles com o coração mais duro? A oração. Meu filho, vamos orar? Posso orar por você? Quem rejeita uma oração? E quando nós oramos, essa oração atinge o coração do filho, da filha. Não importa a idade que eles tenham. Olha, meu filho, eu estou ligando para você, que eu estou preocupado. Vou fazer uma oração por você, para que Deus abençoe você no seu trabalho, para que Deus esteja com você. É bênção de Deus na vida dos nossos filhos. O que devemos tomar o cuidado muito grande é não usarmos os nossos lábios para destruir a vida dos nossos filhos. E isso é um cuidado que devemos ter. Jamais podemos usar a seguinte expressão: meu filho, você não tem jeito. Meu filho, eu já desisti de você. Meu filho, até parei de orar por você porque não adianta orar mais. Esse tipo de expressão é extremamente destrutiva. Imagine Joquebed se ela fizesse isso. Nossa, a situação está tão complicada que eu não vou orar mais. Porque eu tentei proteger meu filho aqui por 3 meses, mas não tem mais jeito. Agora eu vou entregá-lo à própria sorte. Quem sabe o que vai acontecer com ele? Ela não fez isso. Nós não podemos fazer isso. É necessário continuar orando pela vida dos nossos filhos, não desistir deles. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que a promessa de Deus de salvação é para quem? Para nós e nossos filhos. O que a palavra de Deus nos diz? Lá em Atos 16, 31. Eu lembro quando criança, tinha esse versículo bem na parede da minha casa, quando era criança. Diz assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas esse texto começa dizendo crer
no Senhor Jesus. Eu preciso crer. Eu preciso estar em comunhão com Cristo. Eu preciso me fortalecer em Cristo. E a minha fé em Cristo vai impactar a vida dos meus filhos. Os pais falam do amor de Deus aos seus filhos com palavras, falam do amor de Deus aos seus filhos com a sua forma de viver. Fala do amor de Deus aos seus filhos quando eles não desistem de buscar a presença de Deus. Deus nos chama, nessa manhã, a sermos mães e pais de coragem. Não nos acovardarmos diante das ameaças, a vida dos nossos filhos, as dificuldades dos nossos filhos. A buscarmos a sabedoria de Deus para educá-los, para saber como enfrentar as situações adversas e educá-los no caminho do Senhor. Não deixar de falar do amor de Deus. Não deixar de orar. Não desistir. Amém? Que Deus nos fortaleça e vamos estar orando. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor derrame sobre nós a tua graça e a tua misericórdia, que nós possamos ser como Joquebede, mãe de Moisés. Pais, mães de coragem. Que não nos acovardemos diante das situações difíceis ao nosso redor na vida dos nossos filhos que podem afetá-los. Que nós busquemos sabedoria tua, Senhor, para saber como proceder. E que o Senhor também nos dê coragem, nos dê força para educá-los no teu caminho. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém.